Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Chegando ao fim do dia, cantamos a vossa glória, ó Cristo, luz eterna. Dignai-vos, Senhor, abençoar este incenso que será queimado em vossa honra. vespertina. Glória ao Pai.
Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Estendeis qual uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas. Das nuvens vós fazeis o vosso carro, do vento caminhais por sobre as asas, dos ventos fazei vossos mensageiros, do fogo e chama fazei vossos servidores. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Ante a vossa ameaça elas fugiram, e tremeram ao ouvir vosso trovão. Saltaram montes e desceram pelos vales, ao lugar que destinastes para elas. Elas não passam dos limites que fixastes, e não voltam a cobrir de novo a terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo, e os da selva nelas matam sua sede. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Com vossos frutos saciais a terra inteira. De vossa casa as montanhas irrigais. Com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem, para da terra extrair o seu sustento e o vinho que alegra o coração, o óleo que ilumina sua face e o pão que revigora as suas forças. As árvores do Senhor são bem viçosas, e os cedros que no Líbano plantou. As aves ali fazem os seus ninhos, e a cegonha faz a casa em suas covas. Os altos montes são o refúgio dos cabritos, os rochedos são o abrigo das marmotas. Para o tempo assinalar destes a lua, e o sol conhece a hora de se pôr. Estendeis a escuridão e vem a noite, logo as feras andam soltas na floresta. Eis que rugem os leões, buscando a presa, e de Deus eles reclamam seu sustento. Quando o sol vai despontando, se retiram, e de novo vão deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para a labuta que se estende até a tarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Com vossos frutos saciais a terra inteira. Que a glória do Senhor perdure sempre. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Eis o mar tão espaçoso e tão imenso, no qual se movem seres incontáveis, gigantescos animais e pequeninos. Nele os navios vão seguindo as suas rotas, e o monstro do oceano que criastes, nele vive e dentro dele se diverte. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Se escondeis a vossa face, se apavoram. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre,
e alegra-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra, ela estremece. Quando toca as montanhas, lançam fogo. Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, salmodiar para o meu Deus enquanto existo. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Desapareçam desta terra os pecadores e pereçam os perversos para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Que a glória do Senhor perdure sempre. Da primeira carta de São Pedro. Amados, eu vos exorto como estrangeiros imigrantes. Afastai-vos das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Sede submissos a toda a autoridade humana, por amor ao Senhor, quer ao imperador como soberano, quer aos governadores que, por ordem de Deus, castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é precisamente esta, que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servidores de Deus. Honrai a todos e amai os irmãos. Tende temor de Deus e honrai o Rei. Vós, servos da família, submetei-vos aos patrões com todo o respeito, e não só aos que são bons e afáveis, como também aos que são difíceis. De fato, se suportais sofrimento injusto com o pensamento em Deus, isso lhe agrada. Pois que glória há em sofrer, se sois castigados por vossos pecados? Mas, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Da homilia pascal de um autor antigo. Lembrando a felicidade da salvação recuperada, Paulo exclama: assim como por Adão entrou a morte neste mundo, da mesma forma por Cristo foi restituída a salvação ao mundo. E ainda, o primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem, que vem do céu, é celeste. E prossegue dizendo: como já refletimos a imagem do homem terreno, isto é, envelhecido pelo pecado, assim também refletimos a imagem do celeste, ou seja, conservaremos a salvação do homem recuperado, redimido, renovado e purificado em Cristo. Segundo o mesmo apóstolo, Cristo é o princípio, quer dizer, é o autor da ressurreição e da vida. Em seguida, vêm os que são de Cristo, isto é, os que vivendo na imitação da sua santidade, podem considerar-se
sempre seguros na esperança da sua ressurreição, e receber com ele a glória da promessa celeste. É o próprio Senhor quem afirma no Evangelho: quem me segue não perecerá, mas passará da morte para a vida. Deste modo, a paixão do Salvador é a salvação da vida humana. Precisamente para isso ele quis morrer por nós, a fim de que, acreditando nele, vivamos para sempre. Ele quis, por algum tempo, tornar-se o que somos, para que, alcançando a sua promessa de eternidade, vivamos com ele para sempre. É esta a imensa graça dos mistérios celestes. É este o dom da Páscoa. É esta a grande festa anual tão esperada. É este o princípio da nova criação. Nesta solenidade, os novos filhos, que são gerados nas águas vivificantes da Santa Igreja, com a simplicidade de crianças recém-nascidas, fazem ouvir o balbuciar da sua consciência inocente. Nesta solenidade, os pais e mães cristãos obtêm, por meio da fé, a nova e inumerável descendência. Nesta solenidade, à sombra da árvore da fé, brilha o esplendor dos círios com o fulgor que irradia da pura fonte batismal. Nesta solenidade, desce do céu o dom da graça que santifica os recém-nascidos e o sacramento espiritual do admirável mistério que os alimenta. Nesta solenidade, a Assembleia dos Fiéis alimenta no regaço materno da Santa Igreja, formando um só povo e uma só família, adorando a unidade da natureza divina e o nome da Trindade, canta com o profeta o salmo da grande festa anual. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Mas, pergunto que dia é este? Precisamente, aquele que nos trouxe o princípio da vida, a origem e o autor da luz, o próprio Senhor Jesus Cristo, que de si mesmo afirma: eu sou a luz. Se alguém caminha de dia, não tropeça. Quer dizer, aquele que em todas as coisas segue a Cristo, chegará, seguindo seus passos, ao trono da eterna luz. Assim pedi a ele ao Pai em nosso favor, quando ainda vivia em seu corpo mortal, ao dizer: Pai, quero que onde eu estou, aí estejam também os que acreditaram em mim, para que assim como tu estás em mim, e eu em ti, assim também eles estejam em nós. Amados irmãos e irmãs, celebramos juntos a quarta-feira da oitava da Páscoa, essa grande semana, onde somos convidados a viver e a manter a alegria pascal, a alegria celebrativa, uma liturgia que se repete, ao longo, a liturgia solene que se repete ao longo desses 8 dias, a oitava de Páscoa. Somos convidados a manter essa alegria. E hoje, no ofício de leituras, somos convidados a refletir um pouco mais, a adentrar um pouco mais no mistério da nossa salvação, no mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos 2 leituras, somos convidados em 2 leituras da liturgia das horas para adentrar esse mistério. A primeira leitura, retirada da carta de São Pedro, mesmo falando da dinâmica pascal, já coloca a tônica sobre o sofrimento. É interessante, porque acabamos de viver todo um tempo quaresmal, um tempo também onde aumentamos ou ampliamos a nossa ótica acerca do sofrimento humano, e tendo celebrado a Páscoa, estando celebrando a Páscoa, São Pedro fala do sofrimento humano, fala de diversas realidades, da dinâmica própria, dos trabalhos, das coisas que fazemos no nosso dia a dia. E São Pedro, a carta de Pedro menciona esse sofrimento humano. Às vezes, que muitas vezes sofremos no nosso dia a dia, e como é próprio, nós bem sabemos como é próprio o sofrimento na vida de nós, seres humanos. São Pedro fala que nós devemos aceitar, desde a perspectiva da Páscoa, esse sofrimento, e não somente aquele sofrimento que é
entre aspas, talvez uma paga pelos nossos pecados, talvez porque fizemos essa ou aquela coisa errada e acabamos causando algumas coisas que nos trazem sofrimentos. E por isso reconhecemos muitas vezes que somos merecedores desse sofrimento. Mas São Pedro fala para irmos além, para vivermos essa dinâmica nova da Páscoa, para aceitarmos não somente esses sofrimentos, mas para aceitarmos os sofrimentos que alcançamos ou que passamos por causa das injustiças. Quantos de nós, amados irmãos e irmãs, sofremos injustiças ao longo de uma vida inteira, né? Lutamos por um mundo mais justo, lutamos para que não aconteçam as injustiças, mas é inevitável, amados irmãos e irmãs, por causa do pecado que entrou no mundo, é inevitável passarmos em algum momento da vida, ou em muitos momentos da vida, por algumas injustiças. E essas injustiças nos trazem sofrimentos, porque muitas delas nos impedem de viver, ter um coração livre para amar. Acabamos trazendo para o nosso coração sentimentos que são negativos. E a carta de Pedro fala para irmos além, aproveitarmos essa força renovadora da Páscoa para aceitar como Cristo, aquele que é o justo dos justos e abraçou a maior injustiça por amor de nós. Então, exemplo de Cristo, servo sofredor, que morreu e ressuscitou por nós, vivamos com Ele, vivamos abraçando também as injustiças com alegria, oferecendo, se for necessário, a outra face. Como é difícil para nós pedir perdão, ainda mais pedir perdão quando aparentemente temos a razão, quando fomos nós os injustiçados. Temos a coragem de dar esse primeiro passo, de ir além, e pedir perdão mesmo sem ter motivo. Um irmão nosso, dentro da nossa casa, nossos vizinhos, amigos, que nos fizeram uma injustiça. Tenhamos essa força. Cristo foi aquele que deu o primeiro passo para a nossa salvação. Façamos o mesmo. Sigamos esse exemplo. Dar o primeiro passo para o perdão dos pecados, para uma reconciliação, para viver a dinâmica do cristianismo com autenticidade, com veracidade. Esses tempos difíceis que estamos vivendo e vemos quantas injustiças, quantas falas contraditórias e meio desencontradas, é claro, não significa ficar calado. Se podemos fazer alguma coisa de modo prático e imediato e efetivo, temos que fazer, porque temos um comprometimento com a verdade e com a justiça. Mas não ficar a ponto de deixar que o nosso coração se manche e se endureça para uma experiência real do amor de Deus, para consigo mesmo e com os irmãos. O que impede, amados irmãos e irmãs, de vivermos uma real experiência de Deus na nossa vida, nessa terra, é um coração fechado por causa das injustiças. Temos a coragem de ir além, temos a coragem de aceitar, ter um coração treinado para viver as injustiças, os sofrimentos que alcançamos pelas injustiças. Podemos ser injuriados, diz a carta, não retribuais, não retribuia, quando injuriado, não retribuía as injúrias. São Pedro está falando de Cristo, né? Esse é o nosso maior exemplo, amados irmãos e irmãs. Não retribuamos as injúrias dessa vida na mesma moeda, com o mesmo pagamento, tentando alcançar pelas forças humanas a justiça, que não é possível. Nessa mesma dinâmica, amados irmãos e irmãs, essa segunda leitura nos anima, a homilia pascal de um autor desconhecido nos anima a viver e a permanecer nesta alegria pascal. Interessante, porque o autor desta segunda leitura, a leitura patrística, cita os textos que nós ouvimos também ao longo da celebração do Tríduo Pascal, em particular da Vigília e do Domingo de Páscoa, né? Citando o Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Eu falava também em outras homilias e te convido a essa reflexão, né? Esse salmo talvez nos convide aparentemente a uma exultação, a uma
digamos, euforia da Páscoa, né? Uma alegria externa, inclusive. Mas são tempos muito atípicos, tempos singulares, onde nós somos convidados a estar mais introspectivos, a meditar mais. E aí onde fica a alegria, o convite à alegria que faz o Salmo 117, que o autor da leitura patrística nos anima a viver. Amados irmãos e irmãs, ele mesmo pergunta: que dia é este? Que dia é este? Mas do que nunca somos convidados a talvez uma palavra que esteja em moda, né? Ressignificar, mas eu diria entender na sua essência o que significa a alegria da Páscoa. Talvez hoje não tenhamos essa possibilidade, né, de sair por aí, de porta em porta, levando os nossos presentes pascais, ou desejando Feliz Páscoa, ou juntar a família e amigos dizendo Cristo ressuscitou. Talvez o máximo que tenhamos hoje é mandar uma mensagem pelas redes sociais, fazer uma postagem. Repito a pergunta do autor da segunda leitura, a leitura patrística: que dia é este? Amados irmãos e irmãs, este dia que o Senhor fez para nós, diante da situação atual, nos leva a refletir de que precisamos dizer para nós mesmos, precisamos convencer em primeiro lugar o nosso coração. Precisamos dizer mais do que nunca, todos os dias, que o Senhor ressuscitou. Amados irmãos e irmãs, tenhamos a coragem, tenhamos a coragem de dizer todos os dias, não? Na nossa oração, na nossa meditação, para que nosso coração se convença que Cristo está vivo e ressuscitado. A segunda leitura fala que, através de um homem, cita, é claro, a carta de São Paulo aos Coríntios, através de um homem entrou o pecado, o primeiro homem pecou, mas através daquele que era considerado celeste, nos chegou a salvação. E esse desejo de nosso Senhor é um desejo de permanecermos unidos a eles. Acredito que a reflexão, amados irmãos e irmãs, e que a meditação nos leva por um caminho muito claro. Acho que por muito tempo, acredito que por muito tempo vivemos uma vida um pouco longe de Deus. Se pensarmos na vida prática, onde de fato nosso Senhor entra na nossa vida, onde de fato nosso Senhor tem espaço nas nossas atividades diárias, no nosso despertar, nas nossas refeições, no nosso trabalho cotidiano, onde nosso Senhor tem lugar, onde essas atividades dão testemunho de que nosso Senhor realmente está vivo no meio de nós. Se Ele é Deus, se Ele morreu por nós e ressuscitou, onde, amados irmãos e irmãs, onde as nossas atitudes, as nossas atividades dão testemunho da ressurreição de nosso Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o tempo que o Senhor fez para nós, com todas as dificuldades. É o tempo de parar e de nos convencermos que Ele está aqui, sofrendo e ao mesmo tempo vivo e ressuscitado, dando ao nosso sofrimento um sentido de vida eterna. Que nosso Deus e Senhor, vivo e ressuscitado, nos ajude a entender e a professar uma fé viva e verdadeira, porque o desejo de Cristo é que permaneçamos unidos a Ele. Foi o que Ele disse, o que Ele pediu ao Pai: Pai, quero que onde eu estou, aí estejam também os que acreditam em mim. Assim seja. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.
Demos graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.